Ah, o Telegram foi. Boa noite, pessoal. Boa noite. Pessoalzinho aqui já tá entrando. Fotografia Pet, Wendel, Robonfim, Cazuli, Semoura, Nicole. Tudo bom, pessoal? Boa noite aí pra vocês. Olá. Gente, me conta de onde vocês são, que cidade vocês moram, enquanto o pessoal vai chegando aqui. Olá, Fabiana. Olá, Semoura Fotopet. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Marine, boa noite. A Nicole de São Paulo. Vamos ver se São Paulo vai dominar aqui ou se vai ter gente de outros estados. Uberlândia, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Olha que legal que a gente tem pessoas aí de outros estados. São Paulo. Ai, que bacana, pessoal. Estou muito feliz que vocês estão aqui. Eu tenho recebido, queria até agradecer vocês, eu tenho recebido algumas mensagens por direct, o pessoal com dúvida, o pessoal elogiando os vídeos, dizendo que está sendo bacana, que está aprendendo aí algumas coisas novas. E eu fico muito feliz, porque para mim é novidade isso de gravar vídeo, de ensinar. E no começo é difícil, né? Tudo que a gente começa é meio difícil, a gente não sabe se está acertando, se está errando, se o pessoal vai gostar, se não vai. Então agradeço por vocês estarem aí acompanhando, agradeço vocês principalmente que estão aqui ao vivo. E vamos lá. Eu preparei um conteúdo bem bacana aqui para vocês hoje. Eu vou olhar para baixo um pouquinho porque eu tô com o computador aqui, que é a minha cola. Mas eu queria hoje trazer um pouquinho dessa discussão de vale a pena ter um estúdio, não vale a pena ter um estúdio, principalmente aqui na fotografia pet, se é viável ter um estúdio, se não é, se tem procura, se não tem, quais as vantagens, quais as desvantagens. Então, eu acho que é legal a gente abordar um pouquinho isso. Eu não sei se alguns de vocês já tem estúdio, já trabalha em estúdio, seja na Fotopet, seja em algum outro nicho, se vocês quiserem ir comentando aí. Mas eu acho que eu consegui levantar aqui vários pontos legais para a gente discutir, então fiquem à vontade para ir comentando aí também. Eu vou tentar aqui ir passando o conteúdo, mas ir também aí dando uma atenção para vocês. Por que eu trouxe esse tema hoje? Eu fiz uma postagem uns dias atrás, acho que semana passada, que era um vídeo curtinho falando de fazer foto temática sem ter estúdio. E várias pessoas me mandaram mensagem que curtiram, que eu tinha dado uma ideia super legal, que elas também não têm estúdio e que elas iam colocar em prática. Eu falei, poxa, então esse pode ser um assunto aí bacana que vai interessar todo mundo. E eu vejo que muita gente decide por fotografar em estúdio ou não ter um estúdio simplesmente pelo que ela gosta mais de fazer, né? Tá vendo aqui, ó, a fotografia pet, o Wendel começou tem um mês, que bacana, que bacana. A Robonfim tem um estúdio pequeno em casa, essa é uma opção legal que eu vou comentar também. Mas muita gente escolhe ter ou não um estúdio assim, eu gosto de fotografar em estúdio ou gosto de fotografar em externa. O que acontece? Não que isso não seja importante, é claro que é muito importante você escolher um estilo de fotografia que você curta mais, que tenha mais a ver com você. Só que tem alguns outros fatores que eu acho bem importante a gente considerar na hora que a gente vai decidir ter um estúdio ou não. E, gente, é óbvio que ter um estúdio é mais caro, né? Você vai ter uma despesa maior. Esse é um dos pontos que eu vou comentar aqui, mas esse é bastante óbvio, vocês já sabiam, eu não precisaria dizer. Mas eu acho que tem outras coisas que a gente tem que considerar aí também nessa decisão de ter ou não um estúdio, tá?
E aí, uma pessoa até me mandou mensagem essa semana e falou assim: ah, mas eu queria fazer as duas coisas. Eu queria me especializar em fotografia pet, estúdio e também externa. Dá para fazer as duas coisas? Eu acho que dá, mas eu acho que você perde algumas coisas e eu vou comentar isso para vocês depois, porque que eu particularmente acho importante a gente escolher se a gente vai focar em estúdio ou se a gente vai focar em fazer foto externa e domicílio. O Wendel tá falando aqui, né, que tem as duas alternativas, faz externo ou na residência. Essa é uma boa opção, eu também trabalho assim. Mas tem pessoas, Wendel, que a pessoa quer ter um estúdio mesmo, um espaço, e fazer externa e fazer domicílio. E você pode ter alguns probleminhas com isso. Então, pessoal, vamos lá. Eu vou entrar aqui agora no nosso tema mesmo. Começar a comentar aqui um pouquinho das diferenças, vantagens e desvantagens na fotografia pet, de você ter um estúdio ou não ter, tá? A primeira vantagem que eu vejo de você ter um estúdio é que você tem um maior controle da sua sessão fotográfica. E aí tem a parte mais óbvia, né, que você tem um controle da luz, você tem um controle todo do cenário, você não vai ter ali nenhuma surpresa, porque você já testa tudo antes, você já deixa tudo pronto. Mas você também tem um controle maior do pet, porque o que acontece? Quando a gente vai fotografar externa, você nunca sabe o que você vai encontrar. Você pode chegar você vai fazer, por exemplo, num parque ou na praia, seja onde for. Você chega lá, podem ter milhares de pessoas, pode estar rolando um evento, um piquenique, um aniversário. Isso já aconteceu, tá, gente, comigo, por isso que eu tô comentando. Você pode, por exemplo, às vezes o lugar não tá bacana, o pessoal foi lá, cortou toda a grama do parque, tá tudo pelado e você vai ter que se virar. Então, nessa questão de controle, eu acho que ter um estúdio é favorável. Se você é uma pessoa que gosta das coisas mais do seu jeito, de controlar a situação e não tem previsto, trabalhar num estúdio pode ser mais confortável para você. Tem um ponto também da segurança do pet e de como lidar com o pet, que quando você está num estúdio, você está num ambiente controlado. Você sabe que esse pet ele não vai sair correndo para a rua, você sabe que não vai vir um outro pet, talvez brigar com o pet que você está fotografando. Isso já aconteceu comigo também. Eu estava uma vez deitada, a gente deita muito, né? E eu tô lá clicando e tô focada no meu pet, e tô com um brinquedo na mão fazendo barulho e tô fotografando. E daqui a pouco eu fui atropelada por um cachorrinho que veio correndo porque eu tava fazendo barulho e ele veio brincar, mas era um cachorro grande, até me machuquei assim um pouquinho. São coisas que podem acontecer, tá? Então, no estúdio isso não vai acontecer. O pet não vai fugir, não vai vir um outro pet em cima nem de você, nem do pet que você tá fotografando. Que mais? O seu cliente pode ficar mais confortável, porque ele sabe que ele está num lugar fechado, que ele não vai ter ali nenhum problema. Então essa, eu acho que aí uma das grandes vantagens do estúdio é você ter um controle como um todo. Enquanto numa externa, muitas outras variáveis podem acontecer, por mais que você se prepare, por mais que você programe, por mais que você visite o local com antecedência, né? Imagina, você chega lá, tá rolando um encontro de cães no lugar que você queria fotografar. E aí tem 50 cães soltos correndo de um lado para o outro. Você não vai conseguir fotografar ali, você vai ter que ter um plano B, você vai ter que se afastar. Então, para quem gosta de ter controle, pensa se o estúdio é uma melhor opção para você. Segundo ponto, pessoal, muito importante, quando você tem um estúdio, um espaço seu, você tem a possibilidade de atender um número maior de clientes na tua agenda. Por que eu tô falando isso? Se você faz externa e se você tem uma preocupação em ter uma luz legal para fazer o teu ensaio e você tem uma preocupação com a temperatura, principalmente se você mora num lugar onde faz muito calor, que isso para os pets é meio sofrido, provavelmente você vai conseguir fazer 2 ensaios no dia. Você vai conseguir fazer um ensaio de manhã cedinho e você vai conseguir fazer um ensaio no fim da tarde. Se você tem um estúdio, como você controla absolutamente tudo, você consegue
fotografar em qualquer horário do dia. Você consegue, se você quiser, fazer 5, fazer 8 ensaios no mesmo dia, se você tiver pique, né? Você pode começar super cedo, você pode fotografar durante toda a janela do dia, e inclusive você pode fotografar no início da noite. Eu lembro quando eu fotografava famílias, que eu vi um curso online de uma fotógrafa, que ela optou por atender à noite, ela atendia todos os dias da semana à noite e ela não trabalhava final de semana. Então, para quem não quer trabalhar fim de semana, ter um estúdio pode te viabilizar. Você pode ter horários ali 7, 8 da noite, 9 da noite, que os clientes vão achar legal, porque dá tempo deles saírem do trabalho. Então, você consegue atender mais pessoas, porque você não tem essa limitação de sol, e de frio e de calor. Você também não tem o tempo gasto com deslocamento, que pra gente que faz externa, e eu faço externa, isso pode limitar a tua agenda. Você nem sempre tem um parque bonito, um cenário bonito, um lugar legal a 5 minutos da tua casa. Ou se você vai atender na casa do cliente, às vezes você vai ter que pegar o carro e vai levar meia hora, 1 hora, às vezes mais, para chegar até a casa do cliente. Então, tendo um estúdio, você consegue atender mais gente, porque você está lá, você tem horários mais marcados, você tem menos imprevistos. E uma coisa que essa eu confesso que eu tenho inveja da galera que tem estúdio, você não precisa ficar louco com previsão do tempo. Quem faz externa aí vai dizer, tenho certeza, que também sofre com a previsão do tempo. Tem cliente que às vezes, né, o cliente demora para fechar, fica na dúvida, etc. Aí você vai lá, marca o ensaio, aí chove. Gente, não tem jeito. Quem faz externa, choveu, tem que remarcar. E já aconteceu comigo, até esse ano aconteceu comigo, choveu 2 vezes, eu remarquei a cliente 2 vezes, aí eu saí de férias, aí eu voltei de férias e veio a pandemia, olha que legal. Aí o ensaio a gente demorou 4 meses para conseguir fazer, por quê? Porque choveu no dia do ensaio dela. Se eu trabalhasse em estúdio e não em externa, a gente teria conseguido fazer esse ensaio. Então essa é uma grande vantagem também de você ter o estúdio, que você não tem mais esse problema, essa preocupação, se vai chover, se não vai, se vai estar calor, se vai estar frio. Você não precisa lidar com isso com o cliente, do cliente pedir para remarcar. Muitas vezes até o cliente acha que fotografar no sol é legal. O Petbook Brasília, meu maior problema é a previsão do tempo. Eu acho que em Brasília ainda chove menos, me corrija se eu estiver errada, mas em São Paulo, gente, janeiro e fevereiro é um perrengue, porque às vezes chove 15 dias direto e você não consegue fotografar. Olha lá, verdade, do nada tá um solzão, aí você combina e chove. É mais ou menos isso, né? Já aconteceu comigo também, a previsão erra, a gente sabe que a previsão no Brasil é um negócio meio mais ou menos. E tem dias que assim, abre um sol lindo e aí 2 da tarde cai uma chuvarada. E aí, para quem já faz pet, sabe que mesmo que pare de chover, não dá para fazer a foto naquele dia, porque a grama, o chão fica tudo molhado e os pets andam e eles molham as patinhas e molham aqui assim a barriga e fica feio na foto, né? Então, gente, não rola, é um problema. E aí, galera, o que mais? Me perdi aqui. Tá, então a gente tem essa questão aí do clima, né, que para quem tem estúdio, isso facilita, você não tem esse problema de sol e chuva. E com o pet a gente tem também essa preocupação não só de chover que não dá para fotografar, mas de estar calor demais. Então, por exemplo, se você mora num estado, o pessoal que está lá para o Nordeste, está mais para cima, que faz muito calor, tipo 40 graus, talvez até no finzinho da tarde você vai ter problema para fotografar externa, porque se tiver calor demais, os cãezinhos vão ficar assim, todos desfalecidos com aquela língua gigantesca. Algumas fotos com a língua para fora eu gosto, eu acho legal, acho divertido. Mas talvez o cliente não queira o ensaio inteiro do cachorro lá, né, com a linguona para fora. Então é uma coisa aí para se considerar, dependendo de onde vocês moram, o que pode funcionar melhor para vocês. A terceira coisa, e essa talvez muitos de vocês não tenham pensado, mas eu acho que é uma vantagem para o pessoal que tem estúdio,
é que você consegue, assim que você terminar o ensaio, já baixar todas as fotos no teu computador, mostrar para o teu cliente e já fazer uma venda presencial na mesma hora. Por que que eu acho isso muito legal? O cliente, pessoal, quando você faz um ensaio e é bacana, e ele tá lá com o cãozinho, com o gatinho, com o coelhinho dele, e ele tá empolgado, e você tá clicando, e tá elogiando, e tá super curtindo e tal, ele tá naquela empolgação. E a hora que acaba o ensaio, ele tá super ansioso para ver todas as fotos. Então, se você conseguir ter essa oportunidade de já sentar e mostrar, é muito provável que você vai conseguir vender muito mais foto do que o que você tinha fechado com ele. Então, às vezes, você, por exemplo, fechou um pacotinho de 10, de 20 fotos e você vai mostrando e fala para ele, me fala aí as que você gostou, eu vou marcando aqui, tal, tal, tal. E ele vai marcar muito mais fotos. E como você tá ali com ele presencialmente, você já consegue ver, putz, ele fechou 10, mas ele quer 20. Olha, deixa eu te fazer uma proposta. Você já faz uma continha ali na hora, já faz uma proposta para ele. Fica com todas que você gostou, eu te faço por tanto, já passa no cartão, parcela em tantos, pum. Você já sai do ensaio com venda extra feita e você tem a possibilidade de mostrar um quadro, que nem esse aqui, ó. Todo cliente que vem aqui ver esse quadro fala, ai, quanto fica, eu quero um quadro desse do meu cachorro. Você pode mostrar álbum, porta-retrato, outros produtos que você tem. Então, isso facilita muito. Para quem não tem estúdio, como é que faz? Eu fotografo muito aqui perto da minha casa, porque eu moro no interior de São Paulo, estou pertinho de São Paulo, mas eu estou no interior. Então, eu fotografo muito por aqui. E eu optei por trazer os clientes aqui, logo depois do ensaio, e mostrar os produtos, e mostrar as fotos, e fazer tudo isso que eu falei para vocês. Eu sei que para quem mora em cidade grande, às vezes isso é mais complicado. Ou, por exemplo, quando eu atendo o pessoal de São Paulo, ou que eu vou para lá, ou o pessoal às vezes vem para cá e tá com pressa e não consegue parar para ver as fotos na hora, é difícil você se deslocar depois, né? Ou vamos supor, você vai fotografar num parque que é longe da tua casa. Você não vai conseguir levar o cliente na tua casa. Então isso eu acho que é uma desvantagem. Não que não dá para você, sem ter um estúdio, sentar presencialmente com o cliente. Dá. Você pode já conversar isso com ele antes. Você já deixa lá um quadro menor, né? Não desse tamanho. Mas você já pode ter um quadro menor no seu carro. Você pode ter um álbum, você pode ter umas coisas que você deixa lá e combina com o teu cliente. Fala, olha, saindo do ensaio, saindo do parque e tal, poxa, tem um café ali do lado, vamos sentar para você ver as fotos. Ou já procura, né, um lugar ali perto, ou vai na casa do cliente. Fala, cara, posso dar um pulo na sua casa daqui a 1 hora, daqui a 2 horas, para você já escolher suas fotos? Então é uma coisa que eu acho que dá para viabilizar, mas tendo um estúdio seria mais fácil, né? O cliente já está lá, confortável, no ar-condicionado, sentadinho, e já vai escolher. E eu acho que isso ajuda muito você a ter venda extra e conseguir aumentar aí o teu ticket médio dos teus ensaios. Bom, mais uma vantagem de ter estúdio. Vocês vão falar assim, gente, só tem vantagem? Não, tem desvantagem também. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Fiquem aí, não desistam, que eu vou também chegar nas desvantagens e no final a gente vai fazer uma média aí. Mas uma vantagem que eu acho também de você ter um estúdio é para o pessoal que quer se especializar em fazer mais fotos para empresas, tá? Então, tem muita empresa que faz foto de produtos para colocar no website, para colocar na rede social. Às vezes são fotos para e-commerce, e fotos de e-commerce você tem que ter um fundo branco bem branco, são todas, tem que estar com a mesma luz, tem algumas questões que se você não tiver um estúdio, isso vai ficar um pouquinho mais complicado. E às vezes fotos para embalagem, tipo embalagem de ração, embalagem de pacotes de tapete higiênico. Então todas essas empresas geralmente procuram um fotógrafo que tenha um estúdio. Se você já tem um espaço que é seu e já é preparado para receber os pets, você já tem toda uma estrutura, vai ser muito mais fácil você fechar esses clientes, tá? Agora, se você não tiver, eu vou dar aqui
algumas dicas depois de como você pode atender esses clientes para você não perder os clientes corporativos, mas você vai ter que ali se virar, dar um jeitinho brasileiro, né? Se você já tiver um estúdio, isso é uma vantagem, isso vai facilitar. Inclusive, tem empresas que já procuram fotógrafos que têm estúdio. Se você joga lá no Google, aparece ali no Google Meu Negócio as empresas que têm um endereço cadastrado, com fotos e tal. Então, muitos clientes já procuram por ali. Em externa, o que as empresas geralmente fazem em externa? Fotos mais que a gente chama de conceituais. Então, vou dar um exemplo assim para vocês. Se você entra num site de coleira, tipo a Zidog, Dog U, essas são marcas legais assim para vocês acompanharem. Geralmente o que eles têm? Eles têm um banner grande na home, que tem uma foto bonita, que geralmente é uma foto externa. Eles têm, por exemplo, às vezes você entra lá, peitorais, aí tem uma foto bonita em cima, que é externa com peitorais, mas embaixo todos os produtos, que é o que a gente chama ali de lookbook ou de catálogo, são fotos em estúdio, tá? Então, se você pretende fazer esse tipo de foto, com um fundo branco, uma coisa bem técnica, né? É legal você ter um estúdio. Se você não pretende fazer esse tipo de foto, talvez você não precise ter um estúdio. E aí, gente, tô indo muito rápido, assim, é que eu tenho bastante coisa para falar e eu falo meio rápido mesmo, porque eu sou meio empolgada. Vou dar aqui oi para Jazi, oi para o Fábio, oi para Pri. Se eu tiver muito rápido, vocês me avisam. Vou até tomar uma água, porque eu daqui a pouco vou engasgar aqui. Mas vamos lá. E aí, galera, a Nicole falou que tá ótimo. Oi, Leandro, tudo bom? Fotógrafos Pet também falou que tá ótimo, tá tranquilo, então beleza, galera. Então eu vou seguir aqui. Eu também prefiro falar mais rapidinho, porque assim dá mais tempo pra gente conversar mais livre no final. Bom, a quinta vantagem que eu coloquei aqui sobre você ter um estúdio próprio é você poder trabalhar com mais facilidade com os cenários temáticos. Eu não sei quem aqui viu o videozinho que eu fiz, né? Cenário temático sem estúdio, vou falar disso depois. Mas assim, dá para fazer foto temática sem você ter um estúdio? Dá, mas você vai ter que ser um pouquinho mais criativo e vai te dar mais trabalho, gente, é fato, tá? Você vai demandar mais tempo, você vai ter que se deslocar, enfim, talvez você tenha um retorno um pouco menor. Então, quando você tem um estúdio que é seu, e você chega uma época que nem agora, tá chegando o Dia dos Pais, você pode fechar o teu estúdio aquela semana inteira, você vai anunciar para todo mundo, rede social, vai fazer anúncio, você pode anunciar nos pet shops do seu bairro, da sua cidade, enfim, falando, galera, ó, do dia, sei lá, 15 a 20 de julho, eu vou estar fazendo foto temática de Dia dos Pais, você faz uma foto bem bonita do teu cenário, você vai divulgar isso daí bastante e você montou o cenário ali uma vez e aquele cenário vai ficar lá e você consegue atender aí, dezenas de clientes por dia. Porque geralmente quando a gente faz ensaio temático, a gente vende pacotinhos menores, a gente não vende pacote de 30, 40 fotos. Geralmente você vende aí de 5 a 20 fotos. Então, se você tem um estúdio seu e você vai fazer cenário temático, você pode marcar praticamente de hora em hora, ou de uma hora e meia, se você quiser ir aí ser mais tranquilo. Então, galera, dá para fazer tranquilo, dá para fazer uns 6 clientes, pelo menos 5 clientes no dia dá para fazer. Você tá com a luz pronta, você tá com o cenário pronto, você tá com tudo pronto, você não precisa se deslocar. O cliente entra, faz as fotos, ele já escolhe, você já separa. Eu gosto de dar uma higienizada, acho que é legal, né? Você passa um pano ali no chão, servir uma água para o próximo cliente e você está pronto para receber. Então, essa é uma grande vantagem. Esses cenários temáticos, eu confesso que eu no começo da minha carreira, não devia falar isso ao vivo, né, gente? Mas eu vou falar. Eu confesso que eu tinha algum preconceito, né? Porque isso aí qualquer fotógrafo faz, porque fotógrafo faz aquelas fotos super produzidas, não faz cenáriozinho que bota acessório no cachorro. Eu tinha um pouquinho de preconceito. Mas aí os clientes começaram a pedir, e aí você fala, vou fazer, né?
E, gente, dá muito certo, tá? Os clientes gostam muito. Eu já tive cliente que comprou, tipo, 20 fotos do cachorro dele de Natal. Era com a bandana do Papai Noel, era com a tiara do Alce, era dentro da cestinha, era fora da cestinha, era olhando de lado, era mais de perto, era mais de longe. E a pessoa gasta, tipo, 300, 400 reais de foto do cachorro com roupa de Natal. E aí ela quer fazer cartão para mandar para a família, e aí ela quer porta-retrato para pôr na casa, e aí ela quer imã de geladeira, e aí você vai agregando outras coisas. Então, e é um tipo de trabalho que é puxado, é cansativo, só que você consegue, às vezes, em uma semana, em 10 dias, faturar muito mais do que você faturou no mês anterior inteiro. Então, é um tipo de trabalho que é muito rentável. Muito. Eu vou dar dica para quem não tem estúdio, para como vai fazer esse trabalho, eu vou falar disso daqui a pouco. Eu faço ensaio temático e eu não tenho estúdio. Um spoiler aqui, né, para vocês não desistirem da live e continuarem aqui comigo. Mas a pessoa tá falando aqui que faz cenário em parque, mas que dá trabalho, o cenário, atrapalha um pouco o sol, o vento também já tive esse problema. A Alana tá falando aqui, foto cenário faz sucesso mesmo, prefiro clean sem nada, mas é o cliente que manda. É isso aí, Alana, eu tento achar um equilíbrio entre o que eu gosto e eu acho bonito e entre o que o cliente gosta. E aí eu vou dar uma dica assim do que eu faço. Às vezes o cliente traz coisas, né? Porque obviamente eu compro o que eu gosto, eu não compro o que eu não gosto. E às vezes o cliente traz algumas coisas. E aí eu faço as fotos com as coisas que eu gosto, do jeito que eu acho legal, e eu faço também com as coisas que ele traz e com que ele gosta. No final, às vezes eles nem compram as fotos das coisas que eles trouxeram, mas eu faço, porque eu acho que se ele trouxe, ele tem que ter a opção de ver aquela foto, e eu acho que o cachorro é dele, enfim, e gosto é uma coisa que não se discute, então eu faço. Mas realmente, dá para montar um cenário numa externa? Dá, só que pensa assim, vamos supor que você tem, sei lá, você vai levar um cenário de Natal, você vai levar gorrinho, você vai levar Papai Noel, você vai levar uma caixinha de presente, você vai levar não sei o que lá. Gente, é uma tralharada que você tem que pega tudo, joga tudo no carro, carrega tudo às vezes no parque a pé, um tantão, aí monta tudo, aí vem isso que o pessoal falou, vem o vento, vem um outro cachorro, desmonta o seu cenário, aí o sol muda de posição, pega no seu cenário. Então, assim, eu acho que montar cenário em externa é um negócio meio complicado. Eu vou dar uma outra dica aqui para quem não tem estúdio de montar cenário que eu acho que funciona melhor, dá muito menos trabalho e vocês vão ter mais retorno. A Jazi tá falando montar estúdio em casa. Acho legal, super funciona. Eu faço às vezes também na minha casa. Eu vou depois, daqui a pouquinho, a gente vai falar um pouquinho disso. Então, vamos lá, aqui a gente já falou, papapá. Agora, pessoal, a gente falou de várias vantagens, né, de ter estúdio. Eu acho que é importante agora a gente levantar um pouquinho das desvantagens. A primeira, obviamente, é o custo. Você ter um estúdio custa muito mais caro do que você fotografar na casa do cliente ou fotografar em externa. Tem um custo óbvio, que é o custo do aluguel do espaço, e esse é um custo que todo mundo sempre considera quando vai abrir um estúdio. Mas eu acho que tem alguns outros custos que eu já vi alguns fotógrafos às vezes esquecerem que esses custos vão rolar e o pessoal às vezes acaba se endividando, tendo que pegar um empréstimo, pedir às vezes dinheiro para alguém ou até um empréstimo bancário para conseguir terminar o estúdio. Porque não é só o aluguel e talvez alguma reforma ali que você precise fazer para adequar esse espaço. Se você vai montar um estúdio, você vai ter um gasto com equipamento muito maior do que se você vai fazer externa. Você vai ter que comprar toda a tua iluminação, você vai ter que ter os tripés, você vai ter que ter os acessórios, você tem que ter muito mais coisas, enquanto se você vai fazer uma externa e você quer começar amanhã, você comprou uma câmera e uma lente, você está pronto para começar amanhã, você não precisa ter mais do que isso. Então, é um investimento muito maior, não só inicial, de você comprar tudo, mas você também vai ter aquela conta ali do aluguel caindo todo mês.
você vai ter internet, água, luz, talvez telefone, você vai ter que ter uma faxineira para fazer a limpeza, manter isso tudo em ordem, ou você mesmo vai ter que limpar, então também é uma despesa, porque você vai estar gastando o seu tempo. O teu estúdio vai ter que ser um lugar agradável, confortável para o cliente, você vai ter que talvez ter uma geladeira para poder oferecer para o teu cliente uma água, um suco, tem fotógrafo que oferece até um prosecco, uma cerveja, enfim. Então, mas você vai ter que ter uma geladeira, você vai ter que ter uma máquina de café, você vai ter que ter ali um sofá, uma poltrona para o teu cliente se sentar. Você tem que ter uma decoração bacana, tem que ser um lugar agradável, que a pessoa, que seja bacana ela estar ali numa experiência. Tudo isso custa, né? Além do que, quando você vai fazer uma foto em externa, você tem o cenário todo pronto que te ajuda. Você tem a árvore, a cerquinha, o gramado, o banco, que você vai usar tudo isso que é de graça. Se você vai montar um estúdio, você vai ter que comprar elementos, comprar coisas para você utilizar nas suas fotos. O cliente espera que ele vai chegar no teu estúdio e ele não vai fazer fotos só sem nada, né? No mínimo, eu conheço alguns fotógrafos que fazem fotos lindas em estúdio, que é só o pet, sem nenhum objeto, sem nada, sem roupinha, sem acessório, sem nada. Eu acho lindo, mas você tem que ter uma luz muito bonita e você tem que ter fundos de cores diferentes e saber trabalhar isso muito bem para essa foto ficar bacana. Mas tem muito cliente que quando ele busca foto em estúdio, ele espera que você tenha várias bandanas, roupinha, fantasia, acessório, um monte de coisa para colocar no cachorro. E tudo isso, gente, também é um custo, né? Que às vezes o pessoal esquece de pôr na conta. Então, tem essa desvantagem de você trabalhar com o estúdio, porque você vai ter um investimento muito maior, não só inicial, quando você começar na foto, mas também um investimento que todo mês você vai ter ali uma despesa fixa grande, né? Que você vai ter que trabalhar ali para pagar. A gente fala que você começa o mês devendo, né? Porque você já tem X contas para pagar, você já começou o mês no negativo. Então é algo para se pensar. A segunda desvantagem que eu vejo em ter estúdio, e essa daqui, gente, ela é uma coisa pessoal, tá? É uma opinião minha. Pode ser que alguns concordem, pode ser que não. Se alguém tiver estúdio aí, me dá uma opinião se você acha que faz sentido o que eu vou te falar ou não. Eu acho que quem trabalha com estúdio tem que ser mais criativo do que quem faz externa. Por que eu falo isso? Um estúdio, gente, é um quadrado branco, não tem nada. Se você botar o cachorro ali, o gatinho ali, o pet ali, você faz 1, 2, 3 fotos e acabou. Se você quiser vender 20 fotos para o teu cliente, você vai ter que botar alguma coisa diferente. Então, você vai ter que saber fazer uma luz mais bonita, saber fazer um contraluz, pensar em composições diferentes, poses diferentes do tutor com o pet. Essas eu ainda acho mais fácil, mas foto do pet sozinho, tem alguns pets, não sei, a Pri falou aqui, as fotos ficam todas iguais. Exatamente, se você não for muito criativo, fica tudo igual. E aí sabe o que vai acontecer? O cliente não compra. Se você fechar um pacote de 10 e você mostrar um monte de foto tudo igual, ele vai comprar 10. Então você vai ter que ter uma criatividade. Tem uma cachorra que eu já fotografei várias vezes, que é uma cocker. Ela é linda, ela é muito linda, mas ela tem uma cara só. Você faz 40 fotos da cachorra, ela tá com a mesma cara. Então, assim, eu não consigo vender 20, 30 fotos dessa cachorra porque ela não rende. A minha, que é a Pipoca que tá aqui, ela faz 1000 caras. Cada brinquedo que eu aperto, cada coisa que eu pego, cada coisa que eu faço, ela faz caras diferentes. E tem cachorro que não. Tem cachorro que você bota ele lá e ele fica, né, estático, com a mesma cara em todas as fotos. No máximo ele olha para um lado, olha para o outro. E aí você tem que ficar inventando coisas. O pessoal tá falando aqui, ó, pós-produção é mais complexa. Eu não sei se a pós é mais complexa, porque externa também a gente às vezes tem uma pós complicada. Mas se você não conseguir fazer uma foto diferente na hora, você vai ter que se virar na pós-produção. A Fernanda tá falando, vive trocando os fundos e acessórios para variar as fotos. Alguns pets são mais expressivos, fica divertido fotografar.
É verdade. Então, eu acho que você tem que ser mais criativo. Você tem que antes chegar, parar, sentar, olhar no teu estúdio e falar, cara, o que eu vou fazer hoje? Se você tá numa externa, a inspiração vem, você chega lá e você olha, puta, a grama ali tá alta, eu vou deitar o pet, vai ficar graminha assim, vai ficar bonito. Olha, ali tem um banco de madeira, vou pôr o pet em cima do banco, faço uma sentada, faço uma deitada, faço uma olhando de lado, já tenho 3 fotos. Aí posso fazer o pet ao contrário no banco, já tenho outra foto. Ah, tem um murinho, vou fazer o pet do lado do muro em perspectiva, tem outra foto. Aí o tutor senta no muro, pega o pet, tem outra foto. Você tem muitos elementos, conforme você vai olhando, e pelo menos comigo é assim. Por mais que eu às vezes fotografe em lugares que eu já fui várias vezes, eu sempre acho um cantinho diferente, uma coisa diferente, um ângulo diferente que dá uma nova foto. Então eu particularmente acho mais fácil fotografar externa do que fotografar em estúdio. Eu acho que pelos comentários, eu acho que vocês também concordaram. Bom, outra desvantagem de fotografar em estúdio é que você tem uma preocupação maior com a conveniência para o seu cliente. O que eu quero dizer com a conveniência para o cliente? Se eu faço foto externa, é claro que eu converso com o cliente, eu dou algumas sugestões de lugar, mas tem cliente que fala assim, eu quero fazer em Ibirapuera porque eu moro aqui do lado e eu vou lá todos os dias. Ótimo, vamos até o Ibirapuera. Ah, eu quero fazer no Parque X porque o meu cachorro passeia bastante lá e ele gosta e eu quero que a gente faça o registro lá. Beleza. Então, quando você fotografa externa ou em domicílio, você combina com o cliente um lugar que é legal para ele. Claro que você dá sugestões, é claro que você fala, olha, esse lugar é melhor do que esse, por causa disso, por causa daquilo. Eu acho que é o nosso papel instruir o cliente para tomar uma decisão mais assertiva, mas você tem uma flexibilidade. Quando você tem um estúdio, você tem um lugar fixo e o cliente tem que ir até você. Então, por exemplo, se você está num lugar que é de difícil acesso, pode ser que o cliente não vá. Se você está num lugar que não tem onde parar o carro, se você não tiver um estacionamento para o teu cliente ou um estacionamento perto, que você possa fazer um convênio e tal, tem cliente que vai achar ruim. Ele vai achar ruim ter que parar 2 quarteirões e vir a pé com o cachorro andando, ele não vai gostar. Se você estiver num bairro que não é tão legal, o cliente talvez não vá gostar. Então, por exemplo, se você quer atender uma certa classe social de cliente, você vai ter que estar num espaço que aquele teu cliente gosta e que ele circula. Você não vai poder estar, talvez, na periferia, num lugar mais longe, porque seu cliente não vai querer ir até lá. Então, essa é uma dificuldade aí, uma desvantagem, né, de você ter um estúdio. E você vai ter que cuidar para que esse ambiente todo seja muito agradável. Então, você vai ter que manter o teu estúdio sempre limpo, sempre pintado, sempre em ordem, tudo muito organizado. Você pode ter, sei lá, problema com um vizinho, enfim, isso te limita. Você vai ter que tomar muito cuidado para que você escolha um bom ponto comercial, que o seu cliente ache bacana e que você possa promover aí o máximo de conforto e comodidade para ele, para que isso não vire um obstáculo, para que ele não fale, eu não vou lá porque, eu não sei, passa num lugar meio esquisito antes de chegar, eu chego lá não tem vaga, eu fico com medo de parar o carro na rua, enfim, é uma preocupação a mais que você vai ter, que se você faz externa, você não tem. A Ká tá falando aqui, o estúdio... não, você tinha falado das fotos, né? Ficam todas com a mesma cara. Semura, se eu sempre fotografo o pet com uma guia? Não, eu às vezes fotografo com uma guia, às vezes sem. Depende do pet, depende do lugar aonde eu tô. Se sobrar mais um tempinho aqui no final, eu te falo um pouquinho mais sobre isso. A Alana perguntou se vai ficar salva. Vai, Alana. A menos que o Instagram me boicote aqui, eu vou salvar sim, vou subir depois para vocês. E aí, galera, a última desvantagem que eu listei aqui de você ter um estúdio é que você tem algumas questões jurídicas e legais que você precisa se preocupar.
partir do momento que você abre um estúdio de fotografia, você vai ter que pensar em alvará da prefeitura, se você precisa ver na tua cidade, se você precisa tirar um alvará, se não. Você precisa ver lei de zoneamento, você não pode abrir um estúdio num lugar que seja estritamente residencial, porque você pode levar uma multa, você pode ter um problema. Eu não sei se essa regra que eu vou falar agora se vale para todo tipo de estúdio ou se tem tamanho ou não. Mas eu sei que, por exemplo, os estúdios maiores, comerciais, eles precisam ter, inclusive, liberação do corpo de bombeiro para operar. Então, você tem todas essas questões que você precisa correr atrás para montar um estúdio. Se você vai fazer externo ou casa do cliente, isso é um problema que você não tem. Bom, e aí, pessoal, uma pessoa me mandou essa pergunta essa semana e aí eu queria trazer aqui para vocês, porque assim, ela falou, mas eu não posso ter um estúdio e também fazer externa quando o cliente me pedir? Você pode, mas talvez você tenha dois problemas que eu vou comentar aqui com vocês agora, que é o seguinte. O primeiro se você tem um estúdio, mas você divide o seu tempo entre fazer estúdio e fazer externa, esse teu estúdio, enquanto você está em externa ou no cliente, ele está parado, ele está fechado e ele custa dinheiro. Então, se você dividir muito o teu tempo, talvez não esteja valendo a pena você manter a estrutura desse teu estúdio. Eu acho que você precisa fazer uma conta de assim, quantos ensaios eu preciso fazer no mês para pagar no mínimo as contas do meu estúdio e entender se você vai ter essa demanda. Senão, talvez não justifique você ter esse estúdio e esse estúdio vai ser, que nem a gente fala assim, tipo uma torneira que fica pingando, sabe? Você trabalha um monte, entra um monte de dinheiro na sua conta e aí você vai ver no fim do mês não sobra, porque você está gastando um monte lá no estúdio que você talvez não esteja usando. Então, eu acho que isso é uma coisa importante para se pensar. Eu acho que vale você ter um estúdio se você realmente vai usar bastante, a maior parte do seu tempo, tá? Se não, não vale. A gente vai falar aqui de outras alternativas. O Semoura falou que costuma fotografar estúdio, morro de medo do pet fugir na externa. Tem que tomar um cuidado mesmo, tá? Já aconteceu comigo uma vez, só uma, graças a Deus, mas já aconteceu. Dica de iluminação para fotografar na casa do cliente. Se eu uso o softbox, eu uso o flash speedlight, aquele que a gente põe em cima da câmera mesmo, com sombrinha, tá? É o que eu uso. Pode ser também um speedlight dentro de um softbox. Por que eu uso o speedlight? Primeiro porque eu já tinha, porque eu fazia evento e aí serve também para evento, então para não ter que comprar duas coisas, né? E segundo, porque eu acho que para ir no cliente é muito mais fácil, gente, porque você enfia tudo dentro da mochila, as sombrinhas você fecha, dobra também, prende na mochila. Se você for levar uma tocha maior, com softbox e tal, é mais coisas para você carregar. Eu acho que é um pouquinho, enfim, acho que a logística não é tão legal, tá? Bom, e o segundo ponto, pessoal, por que eu acho que você se dividir muito é ruim? Eu acho que quando a gente faz, ou a gente tenta fazer duas coisas diferentes, a gente acaba não ficando nem muito bom em uma e nem muito bom na outra, tá? Se vocês olharem o meu Instagram, o Olhar Canino, olharcanino.fotopet, que é onde eu divulgo os trabalhos para os meus clientes, vocês vão ver que eu só posto foto de externa. Por quê? Porque o meu foco é foto externa. Eu faço foto de cenário, mas aí eu faço em parceria com pet shops, com veterinários e etc. E é de lá que vem esses meus clientes. E é o que eu vou comentar aqui com vocês agora. Então, é um trabalho que eu não divulgo. Por quê? Porque eu não tenho intenção em ter um estúdio, né? Qual que foi, então, a minha escolha, baseado aqui em tudo que a gente conversou de vantagens e desvantagens? Eu gosto muito de externa, eu sou apaixonada por estar na rua, eu sou uma pessoa que não nasceu para ficar num lugar fechado e eu não queria ter esse compromisso de ter um estúdio porque eu morava em São Paulo, agora eu moro aqui em Aldeia da Serra e amanhã, se me der vontade de morar em outro lugar, eu quero ter a liberdade de fechar as minhas malas e ir e fotografar em qualquer lugar. Essa foi a opção aqui que eu fiz para minha vida. Então, para mim, não faz sentido ter um estúdio físico, né? Para mim faz muito mais sentido eu fotografar externa e eu achei algumas alternativas para fazer foto de cenário sem ter estúdio.
Uma delas é um mini estúdio em casa. Eu não monto mini estúdio mais na casa do cliente, não que vocês não possam fazer, mas eu acho que para fazer isso, você tem que fechar um pacote maior, tem que ser algo que vale a pena. Porque eu acho que dá trabalho a gente desmontar tudo que tem em casa, botar tudo no carro, e até o cliente monta tudo para fazer foto, desmonta tudo, vai para outro cliente. Você precisa fazer isso de uma forma que financeiramente vale a pena para você, tá? Se você tem a disponibilidade na tua casa de arrumar um espaço para montar um mini estúdio, eu acho bem legal. Como é que eu faço aqui em casa? É no meio da sala. Eu não tenho nenhum quarto sobrando, não tenho um outro espaço. Então, o que eu faço eu tiro 2 poltronas que eu tenho na sala, eu monto um mini estúdio na minha parede, eu encosto a minha mesa da sala de jantar, que é essa aqui que vocês estão vendo, e eu tenho uma maquininha de café, e eu sirvo uma água para o meu cliente, eu deixo tudo limpinho, arrumadinho, e recebo eles na sala da minha casa, e eu aviso eles, eu falo, gente, olha, meu foco é foto externa, mas eu tô com esse mini cenário aqui em casa, se vocês quiserem, vai ser o maior prazer receber vocês. Nenhum cliente nunca achou ruim, inclusive eles gostam, porque tem a minha cachorra aqui, o cachorro deles brinca com a minha, então fica uma coisa assim super informal e super funciona, tá? E uma outra coisa que eu faço eu faço parcerias com daycare de cachorro, que são as creches, que a galera vai lá, deixa o cachorro de manhã, vai trabalhar e volta e busca no fim do dia, igual creche de criança. Eu faço parceria com esses daycares, eu já fiz parceria com banho e tosa, eu já fiz parceria com clínica veterinária, e aí você vai lá e conversa com eles, fala, olha, eu queria oferecer, agora é Dia dos Pais, pessoal, anota, que essa daí dá pra vocês botarem em prática amanhã, que dá tempo ainda. Dia dos Pais tá chegando, monta um cenáriozinho de Dia dos Pais, vai no pet shop aí da esquina da sua casa e fala assim, tudo bom? Eu queria oferecer para os clientes de vocês a possibilidade de fazer uma foto comigo no Dia dos Pais. Você vai marcar uma data, talvez vai ter que ser um sábado para ter mais movimento. Vocês vão fazer aí postagem, faz no teu Instagram, faz no Instagram do pet shop, combina com eles direitinho. Naquele dia X, você vai lá, você vai montar o seu mini estúdio e você vai ficar lá à disposição para fotografar todos os cãezinhos que passarem por lá. Pode ser num esquema sem compromisso, que você vende foto a foto, que eu acho que funciona melhor, é o que eu recomendo. Ou você pode montar pacotes, ver o que você acha que para você vai ser melhor. Mas o esquema sem compromisso, eu acho que funciona muito, porque as pessoas têm muito medo assim, o meu cachorro não vai parar para foto, porque não vai ficar bom, porque não vai dar certo. E aí você quebra essa objeção, você fala assim, vamos tentar? Traz ele aqui, vamos tentar. Se você não gostar, eu deleto a foto, não tem problema, não tem compromisso. Gente, ele vai gostar, não tem como. Se você fizer ali um cenário bonitinho, o cliente vai comprar. Ele vê lá aquele bichinho fofo, com coisinha na cabeça, faz uma plaquinha, né? Te amo, papai, feliz Dia dos Pais, põe um fundo bonitinho, enfim, não precisa ter muita coisa, uma bandana colorida. Mas esse formato de você montar um estúdio num parceiro funciona muito. Por quê? Porque você tem um fluxo de clientes ali o dia inteiro. E se for numa creche de cachorro, que é o que eu faço hoje, você pode fazer o seguinte, você combina com o dono da creche e fala assim, eu vou aí no dia X ou no dia XY, se forem muitos cães, eu monto meu cenário, eu fotografo todos eles, e depois você me passa os contatos dos clientes todos e eu vou oferecer essas fotos para os clientes e esses clientes fecham direto comigo e essas fotos eu cedo também para você pôr na rede social, para você divulgar que você fez essa ação. Pessoal, os donos de pet shop, eles topam esse tipo de parceria porque acaba sendo um diferencial para os clientes dele. O cliente fica super feliz porque ele fala, nossa, meu cachorrinho vai lá na creche brincar e ainda vai uma fotógrafa e faz foto de Dia dos Pais, ela mesma vem falar comigo no WhatsApp, eu só escolho a foto, faço a transferência ou passo um link para ele pagar com o cartão. Tipo, a pessoa não tem inconveniência nenhuma, trabalho nenhum, ele só escolhe a foto e paga e tá pronto. Então é um negócio que funciona muito, tá? Para vocês terem uma ideia, e eu vou falar isso aqui para vocês super abertamente,
No Natal do ano passado, eu fotografei três creches de cachorro, tá? Foram 3 tardes, não foi nem o dia inteiro, porque eu vou só à tarde, porque à tarde o cachorro já tá mais cansado, é mais fácil de lidar e tal. Então eu chego lá na hora do almoço, monto meu cenário, fotografo a tarde inteira. Em 3 tardes, eu fiz quase 7 mil reais de foto de cachorro com tiarinha, com alce na cabeça, e de bandana, e com Papai Noel, e enfim... Funciona, gente, funciona muito. Então, para fazer esse tipo de foto, você não precisa ter um super estúdio. Uma das creches, inclusive, a salinha que ela disponibilizou para mim tinha uma janela gigante e a sala era inteira branca, eu não montei nem luz, eu só montei o cenário e eu usei a luz natural. Na outra creche era uma salinha fechada, aí eu levei 2 flashes speedlight, você monta uma luzinha de cada lado, super básica e super funciona. O que eles querem? Eles querem um cachorrinho fofo na foto, né? Eles não querem uma luz super produzida. Então, isso dá muito certo, tá? Vládia tá perguntando quanto cobrar... Não, peraí lá, gente. A Ká perguntou quanto cobrar, Vládia, se eu ofereço digital ou física. Tá. Como é que eu geralmente faço? Esses pacotinhos temáticos, eu ofereço o arquivo digital, ele pode comprar quantas ele quiser, 1, 2, 3, 4, 5. Eu não faço pacote, tá? Porque eu acho super chato, assim, às vezes o cliente comprou, sei lá, eu já vi fotógrafo que faz assim, uma foto é tanto, 5 é tanto, 10 é tanto. Aí a pessoa gostou de 4. E aí ela é obrigada a comprar uma a mais porque o pacote são 5, eu acho chato, eu não gosto quando faz isso comigo. Então ele pode comprar quantas ele quiser, aí o valor vai diminuindo. Então é difícil a gente falar de valor porque depende muito da cidade onde você tá, do pet shop onde você vai, tá? Eu vou aqui abrir para vocês um pet shop que eu já fiz na Vila Olímpia, em São Paulo. Então assim, é um bairro legal, é um bairro bacana, que tem boas empresas. E quem deixa o cachorrinho lá, geralmente é porque trabalha por ali. Dá tranquilamente para você cobrar 30, 35 reais uma foto só o digital. E aí você pode cobrar um pouquinho a mais se ela quiser imprimir. É o que eu faço, tá? Então a pessoa ela tem a opção de comprar só a foto digital. E aí vamos supor, você comprou uma, é 35. Você comprou 2, é 33 cada uma. Você comprou 3, é 31 cada uma. Eu vou baixando o valor conforme a pessoa compra mais. Aí eu ofereço também as impressas. Então, se ela quiser impressa, aí é mais 5 reais cada uma. Então, 35 da foto, mais 5, 40 reais o arquivo mais a impressa. Eu não vendo só impressa, para mim não funciona, tá? Então, eu vendo só o arquivo ou o arquivo mais a impressa. E aí, eu comecei a montar outras coisinhas do tipo porta-retrato. Que a pessoa pode comprar a foto maior, 20 por 30, já num porta-retrato, já num saquinho de organza para presente, que aí é mais tanto. Agora eu não vou lembrar quanto que era esse que aí já vai o presente. Já falou, gente, é o presente pronto, é só entregar, você não precisa fazer mais nada, já vai até embrulhado para presente, a pessoa só abre e bota um cartãozinho. Você pode oferecer outros produtos, eu não ofereço, tipo caneca, outras coisas assim, mas você pode oferecer. Só lembra que se for fazer isso, você vai ter que fotografar com mais antecedência para dar tempo do pessoal escolher as fotos, te pagar, você fazer os produtos e entregar. Então aqui, o que é muito importante é você não perder prazo, tá? Você precisa lembrar que vai dar um tempinho, tem gente que dá uma enrolada, você tem que dar uma cobrada. Então assim, fez a foto, no outro dia manda para o pessoal escolher. Dá aí uns 2, 3 dias, pelo menos, 4, para o pessoal escolher e te pagar. Se a pessoa não paga, eu não entrego e não imprimo, né? Eu ligo, converso, enfim, tem gente que às vezes é mais enrolada, mas eu não entrego. Então, gente, calcula aí esse timing, tá? É muito, muito importante nessa estratégia lembrar o seguinte: você está fazendo em parceria com outro lugar. Então, você precisa tomar muito, muito cuidado, não só com a qualidade do seu trabalho, mas também com o atendimento, ser muito gentil com todo mundo, ser paciente com os clientes. Tem cliente que às vezes é meio enrolado. Por quê? Se você, vamos supor que você vai lá num pet shop,
você fotografa, como eu já fotografei, tipo, cães de 35 pessoas diferentes, tá? Se uma pessoa, você falar alguma coisa que ela não gostar, ou se uma pessoa, você mandou a foto, ela não viu, aí ela fala, ai, não recebi a foto, aí você fala, mas eu mandei você que não viu, pronto. Essa pessoa vai no dono do pet shop e vai falar mal de você e você não trabalha nesse pet shop nunca mais. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Lembra que assim, você, por mais que você não seja funcionário do pet, por mais que você não trabalhe lá, você está dentro de um estabelecimento de outra pessoa. Então você tem que cuidar do cliente dela muito, muito mais do que você ainda cuida dos que são seus. Eu acho que isso é um grande segredo assim para fazer parcerias que dão certo. Eu tenho parceiros que já trabalham comigo há 3 anos. Às vezes eles me ligam, que nem carnaval. Carnaval desse ano eu não ia fazer foto temática. E aí a minha parceira me ligou e falou assim, André, a gente não vai fazer foto do carnaval? Então assim, ela me procura. Os clientes dela, às vezes, me mandam WhatsApp direto, falando assim, ô Andréia, fala lá com a Mari, vamos fazer foto de Halloween, vamos fazer foto de não sei o que lá. Então, por quê? Porque eu cuido muito dessa relação que eu tenho com eles, eu trato eles extremamente bem, eu sou extremamente paciente. Tem cliente que perde a foto, aí eu mando de novo, aí ela fala que não recebeu, aí eu mando de novo, aí eu ligo, aí eu explico que ela tem que clicar no link para fazer o download. Então, é um pouquinho trabalhoso, mas a gente tem que ter todo esse cuidado, tá? Vamos ver aqui o que mais. Pessoal, eu vou só falar mais uma coisa rapidinho, porque a gente tem só 4 minutos, e aí a gente volta aqui nesse assunto e tira mais dúvidas de vocês, tá? Então, assim, para quem não tem estúdio, essa opção de montar um cenário na sua casa funciona. Essa opção de montar um cenário no parceiro comercial também funciona, tá? Agora, você tem aí mais uma opção, principalmente se não for para foto temática, que é você fazer uma parceria com outro fotógrafo que tenha um estúdio, tá? Então, se aparecer uma marca querendo fazer fotos com você, ou algum cliente que fala, não, mas eu quero foto em estúdio, você pode pegar um fotógrafo amigo seu, ou alguém que seja aí do teu bairro, da tua região, e falar assim, cara, me aluga aí o teu estúdio por X horas, e você pode usar o espaço dessa pessoa, ou você pode até ter uma parceria mesmo. Então, vamos dizer que chega uma marca para você e fala assim, cara, eu quero fazer, sei lá, 15 fotos externas para minha marca, mas eu tenho essas fotos de produto que precisa fazer. Você faz as externas e você passa para esse teu parceiro fotógrafo fazer as de produto em estúdio. Vocês dividem o trabalho, combina quanto você vai ganhar, quanto ele vai ganhar, enfim. É uma forma aí de você não perder o cliente, você atendê-lo, sem você precisar ter um estúdio seu. Então, isso é uma coisa que pode funcionar também, tá? Fotografia, o Wendel aqui. Vendo fotos e faço um pequeno book. Depende do cliente, eu mando pelo Google Drive. Entendi, Wendel. Eu subo no Google Drive também, tá? Essas fotos de foto temática que eu faço em parceiros, eu faço uma seleção prévia, boto uma marca d'água, deixo com a resolução bem pequenininha e aí eu mando um link separadinho por cachorro, com várias pastinhas, né? Um link do Google Drive lá, o Bob, o Zé, a Pipoca, enfim, mando todos os cães separadinhos e o cliente vai lá na pastinha do cachorro dele e aí ele me fala, André, eu quero a foto A1, A2, A10, A30, A20 e aí ele pode, ou eu mando meus dados por WhatsApp, ele me faz uma TED, ou eu gero um link de pagamento se ele quiser pagar com um cartão e mando para ele pagar com um cartão. Super funciona, nunca tive aí nenhum problema com isso. Gente, a gente tem 1 minuto e meio, o Instagram tá pitando aqui para mim. Eu vou dar tô aqui com um post-it, ó, para não esquecer de falar isso para vocês e aí a gente tenta fazer mais uma pergunta. Eu gravei uma aula muito legal, mostrando um ensaio externo que eu fiz com a Pipoca, com a minha cachorrinha, dando várias dicas de como eu escolho o cenário, como eu lido com o tutor, como eu lido com o pet, etc. Essa aula, a maioria dos fotógrafos vende dentro de um curso e ela tá lá de graça no link da minha bio para quem quiser assistir. Ela não vai ficar lá por muito tempo. É uma oportunidade única, porque eu acho que eu não vou fazer isso de novo. Não sei, pode ser que eu faça, tá? Não vou mentir, não. Mas não sei mesmo quanto tempo ela vai ficar lá e nem se eu vou voltar a fazer isso. Então, para quem ainda não assistiu,
vai lá no link da bio, se cadastra, é gratuita, é online, tem meia hora, 40 minutos, mas é uma aula bem legal, vale muito a pena aí vocês assistirem, tá bom? E que mais, gente? 30 segundos. Eu gostei muito da participação de vocês, queria super agradecer. É muito gratificante, assim, poder ajudar o pessoal, ou que já faz pet, mas eu acho que a gente tem que se unir, tem que trocar informação, ou ajudar aí quem tá começando. Queria muito ter alguém que tivesse me ajudado quando eu comecei. Então, o que eu puder ajudar vocês, gente, o que vocês tiverem de dúvida, manda pra mim, que eu tô aí super disponível. Quero que vocês tenham muito sucesso fotografando os cãezinhos.